Vamos falar agora sobre sistemas administrativos, tá? O que seriam os sistemas administrativos? Vem para a tela. Sistemas administrativos, eles indicam a forma adotada pelo Estado para solucionar os litígios decorrentes de sua atuação, tá? Sistemas administrativos, eles indicam a forma adotada pelo Estado para solucionar os litígios decorrentes da sua atuação. Então, o Estado, nós já vimos aí que ele é uma pessoa jurídica, né, de acordo com o nosso civil, uma pessoa jurídica de direito público interno, ele é capaz de contrair direitos e obrigações perante terceiros, tá? Então, a atuação do Estado, ela acaba gerando vários conflitos aí no nosso dia a dia, tá? Então, quando o Estado, por exemplo, aplica uma multa de trânsito a um motorista que ultrapassou o limite de velocidade, quando o Estado ele cobra um tributo de um contribuinte, tá? Quando o Estado ele efetua a desapropriação de um terreno, de um particular, quando o Estado ele interdita um estabelecimento comercial. Então são atos do Estado que, de certa forma, ferem o interesse aí do particular, do administrado, e pode gerar um litígio, né? Um litígio, uma controvérsia, um contencioso. E como o Estado resolve esses litígios, tá? Então, a forma que o Estado utiliza para resolver esses litígios é chamada de sistema administrativo. Então, o sistema administrativo adotado por aquele Estado é que irá ditar como o Estado resolve esses litígios, essas controvérsias, tá? Vem para a tela. Existem basicamente dois sistemas administrativos, duas espécies de sistemas administrativos. O sistema francês, ou do contencioso administrativo, ou o sistema inglês, ou de jurisdição única, tá? Vamos ver as características de cada um desses sistemas. Primeiro, o sistema do contencioso administrativo, ou sistema francês. Por esse sistema, o Poder Judiciário ele não pode intervir nas funções administrativas. A própria administração resolve as lides administrativas. Tá? Então, pessoal, basicamente, vimos lá que o Poder Judiciário é que possui como função típica a função de solucionar conflitos decorrentes da aplicação de leis, tá? Então, aqui para você caracterizar, diferenciar, na verdade, um sistema administrativo de outro, você deve saber qual o alcance aí da jurisdição do Poder Judiciário. Aqui no sistema francês, basicamente é o seguinte, o Poder Judiciário, ele resolve todos os conflitos, como regra, exceto aqueles conflitos que envolvem a administração pública, tá? Então, qualquer conflito decorrente de uma atuação da administração pública, ele não é resolvido pelo Poder Judiciário no sistema francês, não. No sistema francês, existem os chamados tribunais administrativos, tribunais especializados em solucionar de forma definitiva os conflitos que envolvem a administração pública, tá? Então, o sistema francês é caracterizado pela chamada dualidade de jurisdição. Dualidade de jurisdição, ou seja, uma jurisdição dupla. Seriam a jurisdição administrativa, que é formada pelos tribunais administrativos, com plena jurisdição em matéria administrativa, ou seja, em conflitos decorrentes da atuação da administração pública, e a outra forma de jurisdição seria a jurisdição comum, que seria formada pelos órgãos do Poder Judiciário para resolver os demais litígios, ou seja, os litígios que não envolvam a administração pública, tá? Então, sistema francês, ele é caracterizado pela dualidade de jurisdição. A jurisdição administrativa, que resolve os conflitos decorrentes da atuação da administração pública com força de definitividade, e a jurisdição comum, que resolve os demais litígios, ou seja, aqueles litígios que não envolvam a atuação da administração. Como vocês já devem imaginar, vem para a tela, o sistema francês, ele não é o sistema adotado no Brasil, tá?
O sistema francês não é o sistema adotado no Brasil. O sistema francês também conhecido aqui como do contencioso administrativo, justamente pela existência aqui dessa jurisdição administrativa. Não é o sistema adotado no Brasil. Tá? Então, no Brasil, nós não temos essa jurisdição administrativa capaz de resolver os litígios decorrentes de uma atuação da administração pública com força de definitividade, tá? No Brasil não existe essa jurisdição, esse tipo de jurisdição administrativa. O contencioso administrativo é adotado em outros países aí, por exemplo, na França, tá? Lá na França existe sim esses tribunais administrativos, essa jurisdição administrativa. Aqui no Brasil não existe. O sistema adotado no Brasil é o outro. Qual seria esse outro? Vem para a tela. É o sistema da jurisdição única ou sistema inglês, tá? Pelo nome aqui, ó, você já deve imaginar, jurisdição única. Se nós não temos os tribunais administrativos, só sobrou quem para resolver os conflitos? O poder judiciário, tá? Então, jurisdição única, ou seja, o poder judiciário é aquele único poder que possui a prerrogativa de solucionar conflitos com força de definitividade, de dar a última palavra, de fazer coisa julgada em relação a esses conflitos. Logicamente, temos alguns casos específicos em que o legislativo ele possui essa jurisdição também, mas são casos específicos, são exceções, tá? No nosso sistema, o sistema de jurisdição única que se caracteriza pela jurisdição do poder judiciário, sendo este o único poder capaz de decidir litígios, conflitos com força de coisa julgada, ou seja, de dar a última palavra. Vem para a tela. Então, no sistema da jurisdição única ou no sistema inglês, todos os litígios, inclusive os de natureza administrativa, ou seja, aqueles decorrentes de uma atuação da administração pública, como os que envolvam interesses exclusivamente privados, todos esses litígios eles podem ser levados ao poder judiciário, ou seja, não existe no sistema inglês a chamada jurisdição administrativa, não existe a dualidade de jurisdição, existe sim uma jurisdição única protagonizada pelo poder judiciário. O poder judiciário é o único competente para proferir decisões com autoridade final e conclusiva com força de coisa julgada, tá? Então, o poder judiciário é o único competente para decidir essas questões, inclusive naqueles litígios, naquelas demandas que envolvam, que decorram de uma atuação da administração pública, tá? Então, se você foi autuado lá pelo fisco para pagar determinado imposto, se você não concorda com essa autuação, você pode levar essa demanda lá para o Poder Judiciário, contestar lá para o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário é que vai dar a última palavra. Ele é que vai decidir se você deve ou não pagar o imposto, tá? Então, sistema de jurisdição única. Este é o sistema adotado no Brasil. Vamos então detalhar um pouco mais o sistema administrativo brasileiro. Como vimos, o nosso sistema administrativo é o sistema inglês ou de jurisdição una, ou seja, aqueles conflitos decorrentes de uma atuação do Estado, todos esses conflitos eles podem ser levados à apreciação do poder judiciário, né? O sistema administrativo ele demonstra a forma como os litígios decorrentes da atuação estatal são resolvidos, como nosso sistema é o sistema inglês. Então, no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, qualquer conflito envolvendo aí uma atuação do Estado, ele pode ser levado à apreciação do poder judiciário, ok? Vem para a tela. Esse sistema é consagrado aqui na nossa Constituição no artigo 5º, no inciso 35. Esse dispositivo diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Então, qualquer lesão ou ameaça a direito poderá ser levada à apreciação do Poder Judiciário, tá? Então, se você está sentindo que seu direito foi ameaçado ou foi lesado em razão de alguma atuação de um órgão público, de uma entidade pública, de um agente público, você pode levar esse caso, essa situação, à apreciação do Poder Judiciário, tá? O nosso sistema, o sistema inglês, sistema de jurisdição única. Para a tela.
O detalhe é que o fato de nosso sistema ser o sistema inglês de jurisdição única, de jurisdição monopolizada pelo Poder Judiciário, esse fato ele não afasta de modo absoluto a capacidade da administração de resolver litígios de natureza administrativa ou de controlar a legalidade e a legitimidade de seus próprios atos, tá? Então, não é pelo fato de que o nosso sistema é o de jurisdição única que a administração não pode tentar resolver lá uma controvérsia, um litígio que foi causado por sua própria atuação. Então, se o Detran foi lá e aplicou uma multa ao motorista, esse motorista ele pode apresentar um recurso ao próprio Detran. O próprio Detran ele pode tentar resolver aquela controvérsia, ele pode analisar aquele caso e se ele perceber que o motorista está correto, o próprio Detran ele pode o quê? Ele pode deixar de aplicar a multa àquele motorista. Isso então, nosso sistema de jurisdição única, ele não afasta esse tipo de apreciação pela própria administração. Mas o que o nosso sistema diz é que em qualquer caso essa controvérsia poderá ser levada à apreciação do Poder Judiciário. Então, se o motorista ele não concordar com a decisão do recurso que foi adotada lá pelo Detran, se mesmo com o recurso o motorista entender que seu direito ainda está sendo lesado, ele poderá levar esse caso à apreciação do Poder Judiciário, tá? É isso que está dizendo aqui nessa parte do slide. Também não afasta, olha só, a capacidade da administração de controlar a legalidade e a legitimidade de seus próprios atos, tá? Então, a administração, por exemplo, ela concedeu uma licença a um servidor, posteriormente ela verifica que, não, esse servidor não tem direito a essa licença. Eu concedi de forma ilegal essa licença, eu deixei de perceber um determinado detalhe aqui em relação a esse requisito. Então, a própria administração, ela pode ir lá e resolver esse problema. Ela não precisa esperar que o Poder Judiciário vá lá e diga que aquele ato foi ilegal, que aquele ato foi contrário à lei. Não, a administração, ela possui sim a capacidade de fazer esse tipo de apreciação. Então, o sistema de jurisdição única, ele não afasta, tá, essa possibilidade da administração também resolver os conflitos no âmbito administrativo e também de controlar os seus próprios atos. O detalhe aqui, pessoal, é que quando a administração, por exemplo, esse recurso é impetrado lá perante o Detran, um recurso que você eventualmente entre lá na Receita Federal, por exemplo, você foi inscrito na malha fina, aí você vai lá e contesta essa inscrição lá perante a Receita Federal, você apresenta um recurso, esse tipo de solução disse que esse tipo de solução é adotada no âmbito administrativo, ou seja, a administração pública é que irá tentar solucionar aquela demanda, tá? Quando essa controvérsia é levada lá para o Poder Judiciário, aí já passa para o âmbito judicial, tá? Então, quando você ouvir aí âmbito administrativo, é porque a própria administração é que está apreciando aquela situação. Aí, no âmbito judicial, é porque aquilo já foi judicializado, foi levado à apreciação do Poder Judiciário em razão aí do nosso sistema de jurisdição única, beleza? Vem para a tela. O detalhe é que as decisões dos órgãos administrativos, em regra, não têm caráter conclusivo perante o Poder Judiciário, tá? As decisões dos órgãos administrativos, em regra, não têm caráter conclusivo perante o Poder Judiciário. O que quer dizer isso? Apesar da administração possuir essa capacidade de também tentar resolver os conflitos ali no âmbito administrativo, essa decisão que foi adotada lá pela administração, ela não vincula o Poder Judiciário, tá? O Poder Judiciário, se aquela mesma controvérsia for levada lá à apreciação do Poder Judiciário, o Poder Judiciário pode decidir de uma forma completamente diferente do que foi decidido lá pela administração, tá? Então, as decisões adotadas pela administração, elas não vinculam as decisões adotadas pelo Poder Judiciário. São coisas distintas, tá?
Como regra aqui no nosso sistema administrativo, o judiciário ele pode ser buscado a qualquer tempo, tá? O poder judiciário ele pode ser buscado a qualquer tempo. Então, naquele exemplo lá do motorista que foi multado, ele mesmo antes de entrar com o recurso lá no Detran, ele já poderia entrar com uma ação lá no poder judiciário. Depois que ele entrou com o recurso lá no Detran, o recurso ainda nem foi apreciado, está em apreciação, nesse momento ele também pode entrar com uma ação lá no judiciário. Depois que o recurso foi apreciado, ou seja, a administração já proferiu uma decisão administrativa sobre aquele recurso, o motorista também pode entrar com uma ação lá no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele pode ser adotado a qualquer tempo, ou seja, não necessariamente o particular, o administrado, ou seja, aquela pessoa que foi prejudicada pelo ato da administração, ele não necessariamente precisa esgotar as vias administrativas para poder entrar com uma ação judicial, tá? Isso é a regra, tá? Como regra, os particulares lesados por algum ato do Estado, eles não precisam esgotar as vias administrativas para entrar com uma ação judicial. O judiciário ele pode ser buscado a qualquer tempo. Isso é a regra, tá, pessoal? A regra, por quê? Porque existem as exceções. Toda regra, praticamente no direito administrativo, praticamente toda regra possui uma ou mais exceções. No caso aqui, existem algumas situações em que é necessário esgotar a via administrativa ou pelo menos adotar algum procedimento na via administrativa antes de o interessado buscar o poder judiciário, tá? Então são algumas situações aqui bem específicas. Por exemplo, na justiça desportiva. Justiça desportiva é aquela instância que resolve ali os conflitos dos esportes aqui do Brasil. Então vemos aí muito no futebol. Às vezes lá o jogador, ele cometeu alguma infração lá durante o jogo, né? Ele agrediu, por exemplo, um adversário e esse jogador depois é julgado lá na justiça desportiva e fica suspenso por tantas partidas, tá? Ou houve uma briga lá no estádio entre as torcidas e a justiça desportiva decreta a perda de manda de campo lá para aquele time. Essa justiça desportiva, ela é uma instância administrativa, tá? Ela não é um órgão do poder judiciário. É um órgão administrativo, ela é a administração pública, tá? Essas demandas que são de competência da justiça desportiva, para elas serem judicializadas, primeiramente a justiça desportiva, as vias lá na via desportiva, na justiça desportiva, devem ser esgotadas, tá? Então, o interessado, ele deve entrar com todos os recursos possíveis lá na justiça desportiva e só lá ao final, se mesmo assim o seu interesse não for satisfeito e ele se julgar ainda que o seu direito está sendo lesado, aí sim é que ele poderá entrar lá no poder judiciário, tá? Então, o time de futebol que teve a perda do mando de campo decretada lá na primeira instância da justiça desportiva, ele não pode entrar já lá no poder judiciário, não. Ele deve entrar com um recurso novamente lá na justiça desportiva, esgotar todas as possibilidades de recurso lá na justiça desportiva para aí sim entrar com uma ação judicial, tá? Então, é uma exceção, a justiça desportiva é uma exceção a essa regra de que qualquer demanda pode ser levada a qualquer tempo à apreciação do poder judiciário. Vem para a tela. A outra exceção é a reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante, tá? Reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante. Então, o STF, ele edita lá uma súmula vinculante sobre determinado assunto, ou seja, a administração, ela é obrigada a seguir o entendimento que o judiciário manifestou ali naquela súmula vinculante, mas se a administração ela pratica algum ato que seja contrário àquela súmula, tá? O eventual prejudicado ele não pode entrar direto com uma reclamação perante o Poder Judiciário. Ele deverá, primeiramente, esgotar as vias administrativas, ou seja, entrar com recursos lá perante o órgão que adotou essa decisão contrária, mostrar porque ele entende que aquela decisão contrariou a súmula e apenas se o órgão não rever a sua decisão é que esse interessado deverá entrar lá com a reclamação perante o STF, tá? Então essa é outra exceção. A outra exceção é aqui o caso do habeas data. A habeas data é aquele remédio constitucional
que serve para que o interessado ele obtenha aí da administração informações de interesse pessoal, tá? Mas para que o interessado ele entre com habeas data perante o Poder Judiciário, ele primeiramente deve fazer um requerimento daquela informação para o órgão administrativo, tá? Para o órgão da administração que detém aquela informação que ele deseja. Ele não pode ir direto lá no Poder Judiciário e entrar com habeas data para solicitar aquela informação, não. Primeiro ele deve ir lá na administração pública, solicita a informação pessoal, se ela for negada, aí sim ele poderá entrar com habeas data, tá? Então essa é outra exceção. A próxima exceção são o mandado de segurança, tá? Caso seja possível interpor recurso administrativo com efeito suspensivo. O mandado de segurança aqui é outro remédio condicional aí adotado contra atos de autoridade. Então, se a determinada pessoa se sentiu prejudicada por um ato de uma autoridade pública, essa pessoa não pode entrar direto com um mandado de segurança, caso haja a possibilidade de ela entrar com um recurso administrativo com um efeito suspensivo contra aquele ato, tá? Se houver essa possibilidade, então antes de entrar com o mandado de segurança, a pessoa deve entrar com um recurso administrativo com efeito suspensivo. Se não houver essa possibilidade, ou se esse recurso já foi impetrado e foi indeferido, aí sim é que o mandato de segurança poderá ser interposto. Então, essa outra exceção. A última exceção são as ações judiciais contra o INSS, tá? O INSS é aqui a autarquia federal que cuida do pagamento dos benefícios previdenciários aos aposentados do regime geral de previdência. Então, se o aposentado ele acha que o seu benefício ali está sendo pago com um valor indevido ou algum outro problema ali no pagamento dos seus benefícios, ele não pode entrar direto com uma ação lá perante uma ação judicial contra o INSS. Não, primeiro ele deve fazer um requerimento administrativo para o INSS, falar ali do seu problema. Se ele não for solucionado, aí sim é que ele poderá entrar com uma ação judicial. Detalhe aí, nesse caso das ações judiciais contra o INSS, que existe uma peculiaridade, é que se aquela demanda do interessado, do aposentado, ela for uma demanda em que claramente a administração ela já adotou várias decisões contra o interesse desse aposentado, então aí sim ele poderá entrar direto com uma ação judicial, tá? Porque a administração ela já demonstra que tem um entendimento contrário àquele pleito do interessado. Aí sim ele poderá entrar direto com uma ação judicial. É uma peculiaridade que existe aí nessa exceção, tá? Então, essas são as exceções nas quais, para que o interessado possa levar a sua demanda para apreciação do Poder Judiciário, ele deve, antes disso, adotar alguma ação ainda na esfera administrativa, tá? Vem para a tela. Umas questõezinhas de fixação. Primeiro, o dispositivo da Constituição Federal, pelo qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, impede a adoção plena no Brasil do seguinte Instituto do Direito Administrativo. Seria exatamente o Instituto do Contencioso Administrativo. O Instituto do Contencioso Administrativo é aquele instituto adotado nos países que adotam o sistema administrativo francês, do contencioso administrativo, da dualidade de jurisdição. Mas esse dispositivo aqui da nossa Constituição, ele impede a adoção do contencioso administrativo aqui no Brasil. Ou seja, qualquer demanda, qualquer lesão ou ameaça a direito poderá ser levada à apreciação do Poder Judiciário. Lembrando que esse dispositivo ele não afasta a capacidade da administração de tentar resolver os seus conflitos ali administrativamente, tá? O que ele dita é que a qualquer tempo, como regra, o interessado ele poderá levar a sua demanda para o Poder Judiciário, tá? Lembrando que existem aquelas exceções em que antes de se socorrer junto ao Judiciário, o interessado deve adotar determinadas medidas ali no âmbito administrativo, tá? Então, gabarito aqui da nossa questão, alternativa B. Mais uma questãozinha de fixação. O sistema adotado no ordenamento jurídico brasileiro de controle judicial de legalidade dos atos da administração pública é o da chamada jurisdição
única, né? O sistema inglês, que é aquele sistema que não afasta do da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Então, gabarito aqui, alternativa A. Agora uma questão da FCC de 2014. FCC é a banca aí que organiza concursos da área fiscal. Em sua formação, o direito administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a França, considerada como berço da disciplina. Exatamente isso. Muitos dos institutos aí do nosso direito administrativo, eles foram importados lá do direito francês. No rol de contribuições do direito administrativo francês à prática atual do direito administrativo no Brasil, não é correto incluir. Tá? Então, alguma coisa que existe lá no sistema francês que não existe aqui no Brasil. Letra A. A adoção de teorias publicísticas em matéria de responsabilidade extracontratual das entidades estatais. Não, isso aqui existe sim no nosso ordenamento jurídico, foi importado lá do direito francês, que é a responsabilidade objetiva das entidades estatais quando causa algum dano aí a terceiros. Tá? Isso também vai ser objeto de estudo durante o nosso curso. Então não é a letra A o nosso gabarito. Letra B, a adoção do interesse público como eixo da atividade administrativa. Isso aqui também o nosso direito administrativo, ele tem, né, o interesse público como eixo da atividade administrativa, princípio aí da impessoalidade, da finalidade, tá? É o regime jurídico administrativo, então tá errada. Não é isso, né, o nosso gabarito. Letra C, a ideia de exorbitância em relação ao direito comum aplicável aos particulares. Opa, isso aqui também existe no nosso direito administrativo, ou seja, exorbitância do direito comum, ou seja, são situações em que o direito público, o direito administrativo, ele extrapola aquilo que é pregado lá no direito comum, especialmente a igualdade entre as partes da relação jurídica. No nosso direito administrativo, o Estado, né, a administração pública, ela está em posição de supremacia em relação aos particulares. Isso também foi importado lá do direito francês. Então, a letra C não é o nosso gabarito. A teoria do desvio de poder, também isso aqui existe no nosso direito administrativo, tá? Quando o agente ele atua além das suas competências, né? Ou além da finalidade daquele ato, isso também será estudado em aula própria do nosso curso. E por fim, só sobrou a alternativa A, que é o sistema do contencioso administrativo, que existe lá no direito francês, a dualidade de jurisdição, ou seja, existem lá os tribunais administrativos para solucionarem as controvérsias envolvendo a administração. Isso existe lá no direito francês e não existe aqui no nosso direito administrativo. Então, gabarito, alternativa é.